todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal. Vamos continuar o nosso estudo do cálculo diferencial integral. E hoje a gente vai continuar vendo a derivação. E a gente vai ver o que se chama hoje de regras de derivação. Derivação, tá? Nós já vimos o que é uma função que ela é derivável. A gente viu um primeiro exemplo de como calcular a derivada de uma função. E hoje a gente vai ver alguns resultados sobre derivadas, né? Vamos lá, né? Vamos começar. Isso daqui vai ser nossa primeira proposição. Isso daqui vai ser equivalente ao aquela proposição que a gente tinha nos limites, né? A gente vai chamar ela de regras operacionais das derivadas. Tá bem? Então, a gente vai aprender como é que se comportam as operações subtração, multiplicação, divisão, soma, né, com respeito à nossa, né, bem, então tá, né, pra gente começar, a gente vai começar com duas funções f e g. f, g, duas funções, elas estão definidas no mesmo intervalo i da reta, duas funções deriváveis. Lembre-se que ser derivável significa ser a derivada existir em todo ponto, né? E se caso esse daqui seja limitado, então uma derivada lateral existir, né? E ser um número real, então temos as seguintes regras. A primeira regra vai ser a regra da soma. Eu vou só citar da soma, né? Lembre-se que a função f mais g é uma função que vai na reta e ela pega cada ponto, cada x em i, e vai levar em f de x mais g de x, né? Ou seja, isso daqui é isso daqui. Tá bem? Então, a primeira regra diz o seguinte: essa função aqui, f mais g, ela é derivável. E a derivada dela vai ser dada pela soma das derivadas. A gente vai ver que também, quando você põe o menos aqui, também vale essa regra. Mas eu não vou pôr isso agora porque isso pode seguir como consequência imediata desse próximo resultado, né? Bem, se essas duas funções são deriváveis, então o produto também é derivável. Lembra-se que o produto de f por g vai ser a função que vai de i em r e vai levar cada ponto x em f de x vezes g de x, tá bem? Bem, é derivável e, bem, o que vocês acham que é o produto das derivadas, que nem eram os limites? Não. Aqui que a gente vai ter uma diferença, assim, meio gritante com limites. A derivada do produto não é o produto das derivadas, né? No geral. No geral, o que você vai ter vai ser o seguinte: você vai ter a derivada de uma pelo produto de uma das funções, mais
essa primeira função vezes a derivada da segunda. Tá? Isso daqui é interessante. E esse caso aqui, né, ele segue de duas observações. A primeira é que se você pega uma função constante, ela é sempre derivável, e a derivada dela vai ser o zero, a gente pode demonstrar isso, tá? E, bem, daí isso daqui, tudo que está aqui é zero, só vai ficar a constante vezes a derivada, né? Então, se você põe menos 1 aqui, e você vai ter menos g' de x, então vai ser menos g' de x, né? E daí você usa isso aqui, né? Lembrando que a somar significa você pegar um cara e tomar o simétrico dele, então você tem aquela regra do menos, tá? A terceira regra que é muito importante é a regra da divisão. Mas a regra da divisão, né? Ela vai valer, né? Em si, a gente tiver que g, ela não é a função identicamente nula em i. Na verdade, você não precisa que seja todo i, tá? Você precisa só que, na maioria dos pontos, na verdade, intervalo aberto, perto daquele x ali, a função não seja nula. Mas eu vou pôr isso daqui para... Então, essa função aqui é derivável e a derivada é dada por essa derivada é mais engraçada ainda do que essa, tá? Olha só como ela vai ser. Ela vai ser f' de x, g de x menos f de x, g' de x e, bem, você vai dividir pelo quadrado do valor de g de x. Tá? Essas são as principais regras que a gente vai ter. Em seguida, depois que a gente introduzir a função exponencial e as demais funções, a gente vai de fato poder falar de como é que faz a derivada se relaciona com essas outras, as demais regras operatórias. Não. Eu creio que o próximo vídeo eu vou falar da existência da função exponencial e aí a gente vai poder falar de derivada de exponencial, funções hiperbólicas e assim por diante, tá bem? Vamos à demonstração deste resultado. A demonstração, vamos por partes, vamos começar com a primeira. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas substituições, encarar algumas coisas aqui de modo esperto e concluir o resultado. Bem, então tá, né? Nota que a gente vai pegar o limite quando h vai para zero dessa função aqui, no ponto x mais o h, menos o valor que essa função vai tomar no ponto x sobre o h é o que está escrito ali, a derivada dessa função no ponto x. Mas, olha só,
esse limite que está aqui, se você reescrever e usar a definição do que é a soma, você vai ver o seguinte, você vai ver que tu vai ter f de x mais o h mais g de x mais h menos f de x menos g de x sobre h. Você pode agrupar esse termo com esse e este com esse, e você vai obter o seguinte. E vai usar a regra da soma dos limites. Daí o que vai acontecer, né? Você vai ter aqui um g x mais h menos g x sobre h. Tá bem? Aí você vai ter, de fato, né, só usar pela definição de derivada, você conclui o resultado. Então, um é bem tranquilo de provar, bem mesmo assim a definição. Tá? Você pode pôr um menos aqui, né? E se você usar essa definição e substituir por menos aqui, né, você conclui a mesma coisa. Bem, o segundo resultado ele é um pouco mais delicado, mas não é assim uma coisa muito de outro mundo. Bem, vamos lá, né? F, o produto F, ao invés de pôr um vezes, eu vou só pôr junto. A derivada do produto de f por g no ponto x, né, por definição, é o limite quando h vai para zero, f g x mais h menos f g em x sobre h, tá? E isso daqui, bem, aí a gente usa a definição, né? Hum, eu vou escrever assim, nota que pela definição vale isso daqui. Mas esse limite que está ali em cima, ele pode ser reescrito da seguinte forma. Isso daqui vai ser fx mais h, g x mais h menos fx gx dividido por h. Aí a pergunta é a seguinte, como é que a gente poderia escrever esse limite de uma outra forma que não mude ele, né? Bem, se você somar zero aqui, eu espero que você concorde comigo que não vai mudar esse limite. Então agora a gente tem que achar um jeito legal, esperto de somar um zero ali, de modo que isso daqui não mude mesmo. Como é que vai ser isso daí? Né? Bem, somar zero aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode a gente vai pegar aqui um cara. Por exemplo, pode ser este cara aqui que a gente vai somar o zero, né? F de x, g de x mais h menos f de x, gx sobre o h. Bem, isso daqui é zero. Tá, a gente está
Isso daqui está sempre bem definido, onde estamos considerando. E mais uma coisa, o que isso vai ajudar? Vai ajudar no seguinte, se a gente reescrever o que está aqui, isso aqui vai ser o limite quando o h vai para zero, e a gente vai poder pôr esse cara em evidência. Tá? E este cara aqui a gente vai pôr em evidência, o f de x, né? Então vai ficar mais f. Eu vou pôr aqui mais o limite, a gente já vai usar a regra da soma dos limites, vai ficar mais f de x, gx mais o h menos gx sobre h, tá? Bem, aí a gente tem a regra do produto dos limites, né? Então aqui a gente vai usar a regra soma dos limites. Tá? A regra da soma dos limites. E aqui a gente vai usar o produto dos limites. Pelo produto dos limites, a gente tem que... isso daqui vai ser... Esse limite aqui vai ser o produto desse limite com este. Né? Então a gente vai ter o limite quando h vai para zero, gx mais h, vezes o limite quando h vai para zero, do que está aqui, ó, f de x mais h menos f de x sobre h, mais esse limite, quando h vai para zero, f de x, vezes limite, quando h vai para zero, gx mais h menos gx sobre o h. Bem, isso daqui é uma constante, a f de x é constante, então esse valor aqui ele vai ser a própria f de x, né, porque é constante. E aqui a gente vai usar a continuidade da g. Isso daqui vai ser g de x. Né? F de x é constante com respeito ao h. A h, este limite aqui, e da continuidade da g, por que a g é contínua? Bem, porque a gente já provou que se a função é derivável, ela necessariamente tem que ser contínua. Temos o que? A gente vai ter que o limite, quando o h vai para zero, da g x mais h vai ser a própria g de x. Bem, isso daí já vai meio que já provar o nosso resultado, né? Então, logo vem que o produto a derivada do produto de duas funções no ponto x, né, é o que? Ela vai ser a derivada da primeira vezes a segunda mais o valor que a primeira vai tomar em x vezes a derivada da segunda, né, para cada x que você pegar em. Então a gente mostrou a segunda regra. A terceira e a última regra ela pode ser
demonstrada de forma a usar essa segunda regra. Mas aí a gente vai ter que primeiro achar a derivada de 1 sobre g. Então a gente vai achar a derivada de 1 sobre g e depois usar a segunda regra. Procuremos pela derivada de 1 sobre g definida no E. Isso aqui é uma função, ela vai pegar cada x aqui e vai levar no valor 1 sobre g de x, tá? Isso daqui é um... Não vamos... Isso aqui não é um número, é uma função. Então, é importante vermos isso, né? Nos pontos x de... Bem, vamos lá. A derivada dessa função num ponto x de i, claro, né? A gente tá fazendo aqui meio que uma coisa meio roubada. Tipo, a gente teria que ver como é que, por exemplo, se esse ponto fosse uma das extremidades, como é que a gente faria? Bem, a forma de fazer vai ser igual, mas só que talvez somente um dos limites, somente um dos limites laterais vai fazer sentido, o outro não vai fazer. Então, aqui não seria bem um limite, talvez, né? Se você pega um x assim muito louco, mas tudo bem. A gente está supondo que as pessoas que estão vendo aqui vão poder depois adaptar as provas para esses casos, mas não tem nada assim de muito absurdo. Aí olha só, essa derivada vai ser isso daqui, ó. Por definição, vai ser o limite desta diferença aqui. Né? E, buenas. Aqui que é isso daqui? Você vai escrever isso daqui como sendo limite quando o h vai para zero. E, bem, daí você vai ter o quê? Você vai ter gx, você pode tomar o mínimo entre esses dois, né? Que nem fazia no ensino médio para dividir, para obter a subtração de dois números reais, né? Buenas, aqui o que você faz? Aqui você vai multiplicar g de x por g de x mais o h, tá? E você vai dividir tudo por h. Aí vem uma coisa. Aí você nota que o que está ali, eu vou escrever um pouquinho aqui mais abaixo da linha, só para caber tudo. Bem, aí você vai ter o seguinte, você vai ter g x menos... Desculpe. Se você pegar esse menos e tirar ele aqui do sinal, melhor, vou escrever assim. Você pode escrever o que está ali no parênteses como sendo g de x mais o h menos g de x sobre h vezes 1 sobre g de x, gx mais h. Tá bem? Isso daqui é só reescrever o que está ali dentro do sinal do limite. Bem, aí a gente tem essa função e essa função. Todas estão... O x está parado, tá? Então depende somente do h. E a gente sabe lidar com esse tipo de situação. Bem, o que seria isso? Esse limite aqui, pela regra do produto dos limites, seria o limite do produto. Então você vai usar aqui a regra do limite
do, do produto, isso daqui vai ser gx mais h menos gx, aí se divide por h, e você vai multiplicar pelo limite do que está ali embaixo, tá? Vezes o limite de g de x, gx mais h, quando h vai para zero, tá? Bem, o primeiro termo a gente já sabe o que é. Isso daqui é pela definição da derivada, vai ser a derivada de g' de x. E esse segundo limite aqui a gente também pode mexer um pouquinho mais nele. Se vocês mexerem um pouquinho mais nesse limite, isso daqui é derivada, tá? Então já vou escrever aqui, ó. Eu vou deixar para escrever no final, porque... Não, vou escrever sim. G' vezes... Aí tu usa a regra do limite do quociente. Isso daqui vai ser o limite do que está em cima, mas o que está em cima é uma constante, vezes o limite desta função aqui que está aqui embaixo. X mais o h vai para zero. Bem, aqui que acontece? Aquilo ali vai ser g' de x, tu vai ter o 1, e daí você vai ter g de x, uma vez que o g de x é constante, vezes esse limite gx mais h, quando o h vai para zero. Mas daí, uma vez que a função ela é contínua, isso daqui é g de x é contínua. Então, o que a gente acabou de ver? A gente acabou de obter que a derivada dessa função vai ser menos g' de x por g de x vezes g de x, g de x quadrado. Bem, agora vamos derivar f g, mas para isso, peraí, para tanto, vamos por assim, note que f g aplicado no ponto x pode ser escrita da seguinte forma, como sendo f aplicado em x vezes 1 sobre gx, né? Então, você pode escrever isso daqui que está aqui como sendo a função f vezes a função 1 sobre g no ponto x, tá? E você vai poder usar a regra do produto neste caso, né? Daí podemos usar a regra do produto. A regra do produto. E a gente sabe calcular a derivada de 1 sobre g. Bem, então tá. Então, usando a regra do produto, a gente sabe que a derivada desta função aqui vai ser a derivada da primeira vezes a segunda função, o valor da segunda função, da segunda função no ponto x fica aqui constante, mais, aí vai ter o quê? A primeira função vai ficar constante, vezes a derivada dessa segunda função aqui, do ponto x. Mas a gente sabe calcular isso daqui a gente já tem, então a gente basicamente já sabe o que está aqui, né? Que garante
a seguinte igualdade. Então, você vai ter aqui a f' sobre gx, né? Aqui, qual vai ser a derivada disso daqui? A derivada desta função vai ser, a gente calculou aqui em cima, é menos g de x, tá? g' x sobre gx ao quadrado. Bem, aqui o que você faz? A gente já calculou, né? Mas para a gente deixar do jeito que está ali na hipótese, multiplica em cima e embaixo por gx. A gente está multiplicando por 1, né? Então não muda. O g de x não é 0. Então a gente vai ter isso daqui. E, bem, basicamente isso já demonstra o que a gente queria, né? Porque isso daqui vai ser f' gx menos fx g'x por isso daqui, tá? E isso demonstra o que a gente queria, né? Então a gente já tem as nossas regras operatórias, né? Operacionais de derivadas. Então, com isso a gente vai encerrando esse vídeo. Aguardo todos e todas no próximo vídeo, que vamos falar de derivadas de algumas funções mais, umas regras mais sofisticadas, né? E daí a gente continua no nosso estudo. Até a próxima. Tchau.